Teorema Catherine é o meu livro preferido do John Green. Eu li ele em uma sentada, que significa que eu comecei a ler e terminei no mesmo dia, assim, super rápido. Eu não sei se eu já me arrependi disso ou não, porque, assim, foi tão intenso, a experiência da leitura pra mim foi tão boa que é um dos poucos livros que eu penso em reler algum dia. Na verdade, eu penso em, esse vai ser o meu livro de cabeceira, assim. Quando eu estiver chateada, eu leio os pedaços, porque é um livro absurdamente fantástico. A maravilhosidade começa aqui na capa, que essa capa foi feita através de um concurso entre fãs do John Green, e essa capa foi eleita. Esses desenhozinhos que tem aqui tem vários significados. A lâmpada, pelo menos foi os significados que eu encontrei. A lâmpada seria o Eureka. Aqui o diagrama de Venn, porque ele pensa que existe um diagrama. Ele pensa em diagramas, né? Aqui essa placa, porque eu vi o filme, o livro tem muita coisa a ver assim, com estrada e tal. Aí aqui por causa do amor, que é o cerne. Aqui uma banheira, porque... eu vou explicar mais pra frente, mas enfim. E aqui uma função, porque tem muitas funções ao longo do livro. Então, ao contrário dos outros livros do John Green, que seriam, no caso, os outros que eu li, foi A Culpa das Estrelas e Quem é Você, Alaska, que demoraram bastante pra me conquistar, o Teorema de Catherine me conquistou logo na primeira página, quando diz que o Colin nunca faz em pé aquilo que ele pode fazer sentado. E é por isso que ele prefere tomar banho de banheiras. E eu me identifiquei muito com isso, porque eu sou a pessoa mais preguiçosa do universo. E pra mim, se eu pudesse ficar deitada o dia inteiro, eu ficava. E isso já me enrolou assim, que já foi uma identificação. E essa identificação só foi aumentando ao longo das histórias, por causa da história dele. Então deixa eu centralizar aqui. O Colin é um garoto prodígio, que significa que ele aprende as coisas com mais facilidade. E ele tinha acabado de se formar, estava indo para a faculdade e tinha levado fora da sua 19ª Catherine. O primeiro namorado dele foi Catherine e desde então todos os namorados dele tinham esse nome. Porque ele gostava muito do nome, da linguagem. Ele gosta muito de linguagem. E ele não superou, né? Ele ficou desolado com o término dessa Catherine. Então decidiu dar um jeito de sair da fossa. Para isso, surgiu o Hassan, que é o amigo dele, com a ideia brilhante de fazerem uma viagem de carro, porque viagens de carro são aventureiras e isso ia ajudá-los. Então, o Colin convenceu os pais e foi. E aí eles encontraram no meio do caminho uma placa dizendo que era o túmulo do Francisco Ferdinando. E o Colin adora essas coisas, né? Então eles pararam pra ir nessa estátua. E lá era uma cidadezinha pequena chamada Gutshot. E eles conheceram a Lindsay, que era a guia turística. E essa menina, a mãe dela, assim que os viu, contratou eles pra ficar lá ajudando elas no projeto. Então eles ficaram nessa cidade. E daí, assim, não vou ficar contando detalhes da história, é só assim. Uma coisa que eu percebi nesse livro é que o John Green, ele realmente gosta dessa coisa de esquecimento. Eu tenho pra mim que talvez isso tenha sido uma descoberta da vida dele, assim, esse negócio de que todo mundo tem medo de ser esquecido, e ele resolveu passar isso para as pessoas através de bons livros. E eu acho que cada um tem o seu John Green. Eu acho que se você ler A Culpa das Estrelas, você vai conhecer uma característica. Pode ser que você se identifique com aquele livro. Se você ler Quem é Você, Alaska, pode ser que você se identifique. Se você ler o Teorema Catherine, também. E o importante é que todo mundo vai se identificar com algum dos livros dele. Porque realmente a gente tem medo de ser esquecido. A gente quer fazer alguma coisa notável, a gente quer que os outros lembrem da gente. Ninguém vive pra simplesmente viver, sabe? Pelo menos
Tipo, é por isso que existem cemitérios, porque você é enterrado lá, porque você quer que alguém lembre de você e vá te visitar. Ninguém quer ser esquecido. E é isso que ele tenta trabalhar. Então, nesse caso, o Colin não quer ser esquecido. E ele sabe que tem muitos garotos prodígios, mas poucos se transformam em algo a mais. Ele quer ser um algo a mais, ele quer ser um gênio. Só que para isso ele precisa criar alguma coisa. Então ele percebe que existe uma probabilidade de prever o tempo que cada relacionamento dura. Então, ele começa a tentar desenvolver o Teorema Caterine. De fato, o título do livro tem alguma coisa a ver com o livro, porque o livro é sobre a criação do tal do Teorema Caterine. Esse teorema, ele visa você conseguir saber, tipo, você conhece a pessoa e através do cálculo você já consegue descobrir se você vai se relacionar com ela e quanto tempo isso vai durar. Então, é uma coisa bem louca, assim. E o livro é genial, porque ele mescla muito bem essa parte matemática com a parte linguística. É um livro que você realmente aprende, você não só tenta reestruturar a sua vida inteira depois que você termina de ler, como você aprende durante a leitura. Eu, por exemplo, após que terminei a leitura, eu não consegui dormir. Eu fui dormir umas 4 horas depois. Eu terminei às 3h30 da manhã, eu só fui dormir depois que o dia clareou, porque eu não conseguia parar de pensar. E realmente repensei a minha vida inteira, assim, foi uma loucura. Tudo por causa do livro. E dentro dele, eu tive a oportunidade de relembrar o que são as funções, qual a utilidade dela e tal. E além de tudo, ele é fluente em acho que 11 línguas. Então tem muitas palavras em outras línguas. E daí tem as coisas mais legais do universo, que são as notas de rodapé. E essas notas de rodapé, eu não sei se quem está escrevendo é o John Green ou é o Colin, mas de qualquer jeito são notas de rodapé fantásticas. Porque elas explicam, tipo, se tem um termo diferente, ela vai lá e explica. E em uma das notas de rodapé fala que mais pra frente vai ter um apêndice explicando a matemática contida no livro. E eu achei que era brincadeira. Mas não, realmente tem um apêndice explicando a matemática do livro, feito por um amigo matemático do John Green, chamado Daniel Biss. E nesse apêndice ele explica toda a matemática utilizada no livro de um jeito bem didático, muito legal. E uma parte super interessante é aqui no final que ele fala que há uma última coisa que eu gostaria de dizer. Não obstante a notória tendência de John de canibalizar a vida de seus amigos em material literário, e não obstante o fato de que era adiantado na escola, o personagem do Colin não foi de modo algum inspirado em mim. Com efeito, em toda a minha vida, eu só beijei 2 garotas chamadas Catherine. Curiosamente, em toda a minha carreira de terminante patológica, as Catherines foram as únicas que terminaram comigo. Estranho. Isso quase me faz imaginar que existe uma fórmula para... Isso me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, porque eu fiquei pensando que talvez, de fato, o John Green tenha se baseado de algum modo nesse Daniel. Não a história em si, mas, tipo, pra criação do Colin, sabe? Outra coisa, assim, que como todos os livros do John, esse livro tem trechos fantásticos. Eu fiquei anotando muitos trechos ao longo, que ainda tô pensando como é que eu vou fazer pra espalhar esses trechos, eu preciso escrever eles no meu quarto, qualquer coisa. Todo mundo precisa saber. Vou ler eles pra vocês, os meus preferidos. Nunca fazer em pé qualquer coisa que possa ser realizada deitado. Qual o sentido de estar vivo sem nem ao menos tentar fazer algo extraordinário? Miopia. Ele tinha vista curta. O futuro jazia à sua frente, inevitável, mas invisível. É possível amar muito alguém, ele pensou, mas o tamanho do seu amor por uma pessoa nunca vai ser páreo para o tamanho da saudade que vai sentir dela. Como alguém para de ter pânico de ser deixado para trás e acabar sozinho para sempre e não significar nada para o mundo? Se pudessem me ver do jeito que eu me vejo, se pudessem viver nos meus pensamentos, será que alguém, qualquer pessoa, me amaria? Eu sou o que eu preciso ser, a hora que for, para sair do chão, mas ficar fora do alcance do radar. A única frase que começa com eu e é verdadeira para mim é: eu sou uma fraude. Sua importância é definida pelas coisas que são importantes para você. Seu valor é o mesmo das coisas que você valoriza. Não acho que nossos pedaços perdidos caibam dentro da gente depois que eles se perdem. Não é a gente que lembra o que aconteceu, é o que a gente lembra que se transforma no que aconteceu. E o último trecho eu não vou ler porque ele é a conclusão da história, porque pela primeira vez na história desse país existe um livro com uma conclusão plausível a respeito dessa questão do esquecimento e dessa loucura que é a vida. E acho que é por isso que eu gostei tanto dele. Outra coisa que me fez
gostar desse livro mais que dos outros que eu li é o fato dele ter narração de terceira pessoa, porque eu não gosto de narração em primeira pessoa, como é o caso da Culpa das Estrelas, por exemplo, porque eu vi o livro sob o olhar da Hazel, e às vezes eu acho que isso perde um pouco, porque eu não sei exatamente o que aconteceu, eu sei o que ela acha do que aconteceu. E eu comecei a ter birra com isso depois de Dom Casmurro, né, porque eu não sei se a Capitu traiu, eu sei o que o Bentinho narrou da história. E isso, não gosto disso, eu prefiro quando a narração é um narrador onisciente, que é o caso desse aqui, que é o narrador terceira pessoa, que pelo fato dele ser onisciente, significa que ele sabe das coisas. Então se ele sabe das coisas, ele tá contando aquilo que aconteceu. E daí eu fico mais tranquila, assim, porque eu acho a história mais verdadeira e mais fluente. Então isso já é uma coisa que eu gostei mais nesse livro. Eu acho que todo mundo tinha que ler um livro do John Green algum dia na vida. E se todo mundo puder ler esse, é o que eu mais recomendo. É um livro extremamente fantástico. Já virou o livro da minha vida, o meu preferido do John, meu livro de cabeceira. Leiam. Tchau, até a próxima.